Fala pessoal, beleza? Essa semana, uma das maiores franquias dos games e animes estará completando 26 anos de existência. Pokémon, um clássico dos animes e por que não dizer também dos games. O mundo dos monstrinhos chegou de forma despretensiosa e conquistou dezenas de milhares de fãs pelo mundo. E mesmo depois de 2 décadas, ainda continua fazendo sucesso. E para celebrar o aniversário dessa franquia, resolvemos trazer 10 curiosidades que talvez você não saiba desse fantástico mundo Pokémon. Então vem com a gente, manda um like no vídeo e compartilha com seus amigos. Se for novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para não perder nada do que rola no nosso universo. Séries, filmes, games, animes e muito mais. Então se junte a gente nessa jornada, venha fazer parte da nossa comunidade, venha fazer parte do Nectar Geek. Nosso eterno muito obrigado. Bora lá! Vamos começar por onde tudo surgiu. Acredite se quiser, mas Pokémon foi inspirado em insetos. Você não ouviu errado. O criador de Pokémon, Satoshi Tajiri, em entrevista à revista Time, disse que ele e outras crianças da sua época passavam horas coletando e examinando insetos. Era uma espécie de hobby no Japão entre as crianças. Com as mudanças de hábitos da nova geração e a chegada da tecnologia, as crianças começaram a brincar em casa e não sabiam mais como coletar insetos. E aí ele teve essa ideia de criar um jogo baseado nessa temática. E a princípio, o game se chamaria Capumon, referente a Capsule Monster, já que os monstrinhos eram capturados e colocados em uma espécie de cápsulas. Mas a marca já tinha sido registrada, então ele resolveu mudar para Pocket Monster. E aí, já sabe né, surgiu o Pokémon. E sinceramente, ainda bem. Rhydon foi o primeiro Pokémon criado por Satoshi, e assim como ele, muitos dos primeiros Pokémons foram inspirados em dinossauros. Por isso que nos games conseguimos ver várias estátuas desse Pokémon espalhadas pelo mapa. Uma forma de homenageá-lo e mostrar a importância desse Pokémon para a franquia. E uma pequena curiosidade dentro da curiosidade. Esse Pokémon de pedra é o favorito deste que vos falo. Outros que também foram criados logo em seguida foram a Clefairy e o Lapras. E já que mencionamos ela, antes do Pikachu surgir, Clefairy era para ser a cara de Pokémon. Inclusive, se você reparar no mangá japonês, ela é capaz de falar. A ideia era torná-la mais próxima dos humanos. Originalmente, o Pikachu não seria o mascote de Pokémon. Essa decisão só veio bem depois, quando os produtores acharam que ele tinha mais a cara de um mascote. E pelo visto parece que acertaram. E não deu para os primogênitos e tampouco para os mascotes. Em 2020, a Pokémon Company fez uma votação global em parceria com o Google para eleger o Pokémon favorito dos fãs. E o resultado surpreendeu a todos. Mimikyu foi o terceiro mais votado, Lucario o segundo e Greninja da 6ª geração foi o grande campeão, com mais de 140 mil votos. Pode ser que as temporadas mais atuais do desenho na época tenham interferido diretamente nessa decisão. De toda forma, ninguém esperava esse top 3, e aposto que nem você. Bom galera, se aqui no ocidente conhecemos os rivais Ash e Gary, lá pelo lado oriental, esses personagens possuem outros nomes e homenageiam 2 das figuras mais importantes da franquia. Ash se chama Satoshi, em homenagem ao criador da franquia, Satoshi Tajiri. Já o seu rival Gary se chama Shinjiro Okido e possui o nome daquele que é considerado o mestre de Satoshi, Shigeru Miyamoto. Se esse nome não é familiar para você, talvez suas criações sejam Super Mario e The Legends of Zelda. E esse cara na época foi o mentor de Satoshi. Pelo visto não foi à toa que Pokémon fez e faz tanto sucesso. Uma curiosidade bem interessante que tem dentro da franquia é a brincadeira dos nomes de alguns Pokémons. E uma bem bacana está no nome dos 3 pássaros lendários, Articuno, Zapdos e Moltres. O final do nome de
cada um desses monstrinhos segue uma ordem numérica em espanhol. 1, 2, 3. Ah, tô gastando meu espanhol. Psyduck, sem dúvida é um Pokémon que causa no mínimo curiosidade, fala sério. Tamanho seu potencial e o seu jeito atrapalhado. Principalmente o da Misty. Esse aí está em outro nível. E ele possui um dado bem interessante. Ele levou nada mais nada menos do que 942 episódios. Repetindo, eu disse 942 episódios para usar o jato d'água corretamente. Esse foi o maior número de episódios que um Pokémon levou para aprender a usar uma técnica. Haja paciência e treinamento. E bom, uma franquia com quase 30 anos, o que não falta são tretas. Uma delas envolveu o ilusionista Uri Geller, famoso mágico conhecido por entortar colheres. Ele processou a Nintendo por causa do Pokémon Kadabra. Quando a série começou a fazer sucesso, ele processou os criadores por conta do Pokémon do tipo psíquico que entorta colheres. Pegaram a referência? Além dessa pequena semelhança, o nome do Pokémon em japonês é Yugere, que é praticamente a pronúncia do nome do mágico. Depois de 20 anos de briga, ele finalmente desistiu do processo e deu permissão para a Nintendo usar o personagem. Bom, outra treta que o anime se meteu foi o banimento de alguns episódios aqui no ocidente. Vamos a eles. O primeiro é o episódio 18, Férias em Acapulco. A razão é porque o personagem James, da equipe Rocket, aparece usando peitos infláveis. Isso mesmo. Outro que foi banido por causa da equipe Rocket foi o episódio 35, A Lenda de Dratini. E o motivo dessa vez foi porque eles usaram arma de fogo. Mas nem tudo foi culpa dos vilões. O episódio 38, O Soldado Elétrico Porygon, foi banido porque aparentemente, devido aos efeitos visuais do episódio, acabou causando ataques epiléticos em diversas crianças que assistiram. Sinistro. E outro que sofreu banimento foi o 252, Caverna de Gelo. E esse por um motivo mais simples e até um pouco bobo. Nesse episódio, a Jinx beija o Brock. Pois é, parece que os responsáveis desse lado do continente não curtiram muito. Tivemos 2 episódios que foram banidos pelo mesmo motivo. O 377, A Batalha na Ilha do Tremor, Borbot e Whiscash. E o 683, Equipe Rocket vs Equipe Plasma. E a razão foi que ambos os episódios faziam referências a terremotos. E na ocasião, havia tido grandes desastres naturais no mundo real. Então o pessoal achou melhor não exibir. Teve um outro que não chegou a ser banido, mas ficou bastante tempo sem ser exibido, pelo menos na TV americana. E ele foi o episódio 19, Tentacool e Tentacruel. E a razão é porque durante o episódio, os pokémons aquáticos invadiam a cidade e destruíam alguns prédios, o que acabava remetendo ao trágico acontecimento das Torres Gêmeas em 2001 nos Estados Unidos. E essa aqui são de grandes rivais, Pikachu e Meow. São exatamente opostos um do outro. Não à toa, eles são inimigos mortais no anime. Enquanto o companheiro do Ash é comparado a um roedor, o mascote da equipe Rocket é comparado a um felino, em uma clara referência a gato e rato. Mas não para por aí. Talvez você nunca tenha percebido, mas o número do Pikachu na Pokédex é 25, enquanto o número do Meow é 52. Uma rivalidade que existe desde o início do anime até os dias de hoje, e pelo visto irá perdurar para sempre. E aí, conhecia essas curiosidades? Curte Pokémon? Qual é o seu favorito? Comenta aí! Por hoje é isso, se esqueceu o like manda agora, se for novo aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação. E como sempre digo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Valeu, fui!